primeiro, muito obrigada por aceitar esse convite de a gente bater um papinho hoje sobre viver de renda. Estou ansiosa para 5 da manhã. E aí eu queria que você começasse falando um pouquinho quem é o Bruno Perini para o pessoal. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar com o seu público, Valéria. Fico lisonjeado aí com o seu interesse no curso. Sem falsa modéstia, eu acho que você vai ter a expectativa que você está superada ali no curso, porque eu preparei um material muito bom. Viver de renda é um negócio bem bacana. Quem faz costuma falar para todo mundo, fazer propaganda depois, porque gosta muito. Sobre quem é Bruno Perini em curtas palavras, né? Pegando uma longa história e transformando em uma história curta, hoje eu sou investidor e empresário, mas isso é o que eu sou hoje. E eu só sou investidor porque eu comecei lá atrás, né? Então, meu primeiro investimento foi feito com 17 anos, por influência do meu pai. Ele estava investindo na época, ele não era um investidor, porque era uma época onde tudo que se comprava na bolsa subia, um desses momentos de muita euforia, de certa maneira até com paralelos com o que está acontecendo agora. E era o ano de 2006, ele comprou Banco do Brasil, em 2007 estava com o dobro. Comprou Vale, em 2007 estava com o dobro. Comprou Petrobras e estava com quase o triplo. Daí eu falei, caramba, esse negócio de investimento é legal, né? E aí, quando eu ganhei meu primeiro salário do Exército, eu fui investir. Na época não era muita coisa, eu ganhava R$ 400, eu peguei 100, fui na agência do banco onde eu tinha conta, era o Banco Real, e fui olhar as opções. E só tinha um fundo de investimento que aceitava o investimento que eu tinha, né, de R$ 100. E investi nesse fundo e em mais ou menos 2 meses eu tinha ganho 40%. Eu pensei, nossa, 40% em 2 meses? Era pouca coisa, eram R$ 40. Mas eu pensei em termos percentuais e comecei a fazer umas contas e vi, nesse ritmo, daqui a alguns anos eu tô milionário, né? Vou sair na capa da Veja, de braço cruzado lá, né? Milionário da Bolsa. Lógico que não foi assim, mas aquilo foi suficiente para virar a chave na minha cabeça. E desde então comecei a estudar mais sobre o mercado, eu fui poupando sempre uma parte da minha renda. Inicialmente eu tinha pouca renda, mas eu me formei como oficial do Exército, então com 22 anos eu comecei a ganhar melhor ali, ganhava R$ 4.500 em 2011. Aí fui poupando cerca de 30% que eu ganhava, mais toda a renda extra que pudesse entrar. 13º, por exemplo, eu comento que eu nunca ganhei. Embora eu ganhasse, eu não via aquilo como um dinheiro do Bruno daquele momento. Era um dinheiro do Bruno do futuro. Então, sempre foi integralmente investido. E chegou num ponto, isso aconteceu em 2017, que o dinheiro que eu tinha investido, ele já me dava, em termos de rendimento, né, uma renda maior do que o dinheiro que eu ganhava pelo Exército. E nesse ponto, a minha esposa, Malu, ela já estava com um negócio na internet mais ou menos encaminhado. Ela tinha criado um canal no YouTube 1 ano antes, estava dando super certo. A gente estava com uma série de palestras pelo Brasil. Aí eu falei para ela, olha, chegamos no objetivo aqui. Acho que dá para deixar o Exército de lado, começar a focar mais nesses negócios digitais, que eu acho que tem um grande potencial para isso. E só do dinheiro estar nos investimentos, a gente já consegue uma renda maior que a do Exército. Por curiosidade, né? Com certeza muita gente quer saber qual era a quantia. Não era nem 1 milhão, era 880 mil. Só que eram 880 mil reais numa época onde o Brasil tinha juros de 2 dígitos, né? Era mais de 10% os juros da época. A Bolsa também estava numa trajetória muito positiva. E aquilo me deu certa segurança. O Bitcoin, que agora está 200 e poucos mil, não custava nem 5 mil reais nessa época que eu tive essa conversa com a Malu. Na verdade, era Aliás, bem menos. hoje ele desabou. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Deu uma bela queda. Nossa! E aí a gente deu esse passo e eu comecei a focar mais nos negócios digitais. E dentro desse foco, eu já tinha essa vontade de falar sobre educação financeira. Na verdade, eu já tinha criado um site para isso. Só que era um site que pouca gente via. Só que eu vi a Malu conseguir uma exposição muito grande em rede social, falando sobre estilo de vida, né? Sobre alimentação, exercício. E eu pensei, será que eu consigo fazer o que a Malu fez no Instagram, só que falando de finanças? Não tinha ninguém falando de finanças no Instagram. Você pegava no YouTube, os maiores canais do YouTube hoje sobre finanças, a Natália Arcuri e o Thiago Nigro, eles tinham 100 mil, 200 mil, eram canais ainda relativamente pequenos, né, para o tamanho que eles têm hoje. Eu vim para o Instagram, criei o curso Viver de Renda para isso, deu super certo e estamos indo agora para a 13ª turma. Uau! Que coragem, né, Bruno, de você abandonar uma profissão estável, né, para viver sua nova profissão,
né? E é uma coisa, assim, não é só o fato que eu falo assim, você dá esse pulo é muito assustador, porque você está na segurança e você vai para alguma coisa que você não sabe. Mas, em compensação, é muito importante, porque eu vivo isso, né? Eu sou contadora e tenho um canal no YouTube, tenho todo esse meu trabalho na rede social, enfim. E agora eu estou nesse passo de sair. Só que como o escritório é meu, eu tenho que passar todas as funções para uma outra pessoa e não é fácil. Tem alguns momentos que eu quero segurar e falar, mas tem certeza? Você trabalhou a vida inteira nisso daqui? Você vai deixar assim? Quem vai cuidar? Sabe? Dá um desespero. Eu estou nessa fase de transição, sabe? Dá um medo. Eu falo assim, meu Deus, e se não der certo? Porque é muito instável, né? É tudo muito estável. Você pode ganhar, pode não ganhar. Eu falo, mas e aí, né? É um pulo que. Só que eu sei que se eu continuar nesses dois, eu não vou fazer legal nenhum dos dois, né? Então eu preciso escolher e mergulhar. É muito interessante isso. Que bacana. Bruno, por que aqui no Brasil a gente não tem o hábito de poupar? Aliás, se a gente for pegar os números aqui, no Brasil, nós temos exatamente o contrário. Nós temos pessoas que devem muito. Por que no Brasil a gente tem essa cultura de, além de não poupar, de estar sempre assim, deixa a vida me levar. Vou viver, não sei se eu tenho amanhã, que de fato nós não temos, mas sem essa programação de pensar a longo prazo. Por que isso é cultural? O que é? Então, se a gente for pegar a teoria econômica, Valéria, o que os livros falam, né? Que em épocas de juros baixos você tem o estímulo do consumo, em épocas de juros altos você tem o estímulo da poupança. O pessoal vai ver os juros muito altos, vai querer investir o dinheiro para ganhar com esses juros. Só que eu acho que esqueceram de contar isso para o brasileiro, porque a gente viveu durante muito tempo com juros altíssimos, então ótimos, para você pegar parte do seu dinheiro e colocar ali em investimentos que tinham uma segurança relativa bem interessante. Isso foi pouco aproveitado pelas pessoas, porque aqui no Brasil falta o básico de educação financeira. E isso a gente vê refletido até nas escolhas políticas que a gente faz. Porque em 2016, por exemplo, começou a se discutir um negócio chamado teto de gastos aqui no país. E o que era o teto de gastos? E tinha muita gente contra, né? O teto de gastos era simplesmente uma limitação aos gastos públicos. Seria como, por exemplo, se dentro de uma família estivessem discutindo um limite para gastar o orçamento doméstico. E muita gente achou isso um absurdo. Isso já mostra um pouco da cultura do brasileiro. Se a gente for pegar, 90% dos brasileiros têm dívidas. Alguns nem sabem que têm dívidas, porque eles chamam financiamento imobiliário de investimento. Negócio que fica lá 30, 35 anos, comendo parte do seu orçamento, a juros altos, agora estão mais baixos. Mas mesmo assim, é mais ou menos o dobro do que você ganha no investimento de renda fixa. Isso quando você acha um financiamento com uma taxa interessante. Então, não chega a ser uma questão cultural, porque depois que você ensina como é que funciona o mundo do dinheiro, as pessoas começam a investir. Eu acho que é simplesmente a falta da visualização do investimento como uma opção. Se a gente for pensar no ciclo do dinheiro, as pessoas ganham dinheiro, elas recebem, né, através da sua atividade laborativa, do seu negócio, estão com o dinheiro na mão e elas começam a pensar, bom, o preço de tudo vai aumentar no longo prazo, porque tem um negócio chamado inflação que elas entendem simplesmente como aumento de preços. Então não dá para ficar segurando o dinheiro parado, né? Quem fica colocando dinheiro em casa, embaixo do colchão, está perdendo dinheiro por conta da ação da inflação. Quando eu era pequeno, em 94, o Kinder Ovo custava R$1. A Malu foi comprar para minha sobrinha, agora estava 8. Eu falei, meu Deus, não compra um Kinder Ovo, compra outra coisa, né? E onde ela achou, me conta, porque eu já achei por 15, já achei assim, absurdo. E o chocolate está mais fino agora, né? Não é aquele mesmo chocolate de lá de trás. Então eles veem que não dá para você guardar em casa. E aí pensam, vou investir, mas investimento, quase sempre a opção que vem na cabeça do brasileiro é poupança. E poupança não está rendendo nada, né? Poupança rende 70% da taxa Selic atual, que está em 2% a Selic, a poupança rende 1,4%. Então o cara vê, caramba, vou botar na poupança para ganhar 1,4%, com a inflação batendo 4%, não vou fazer isso, vou fazer o quê? Vou gastar. O cara gasta tudo que ele pode, não faz poupança nenhuma, né? Ainda faz algum tipo de dívida, porque já que ele não faz poupança, como é que ele vai comprar uma casa sem juntar dinheiro? Apenas através de um financiamento. E aí você entra nesse ciclo de endividamento que acompanha as pessoas durante toda a vida. E a gente vê isso no Brasil até por ditados populares, né? Aquela história do quem casa quer casa, aquela história do vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu acho que esse é um ditado que não faz sentido, porque se a pessoa tivesse educação financeira, seria vão-se os dedos, porque nós somos orgânicos,
E os anéis ficam para os herdeiros, né? Uhum. Então, inclusive falando em herdeiro, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu te contei um pouco da minha história. Para mim foi um tremendo choque, né? Porque na verdade é o seguinte, Bruno, eu acho que as pessoas, de modo geral, elas vivem como se fossem viver para sempre. A gente tem essa ideia, a gente sabe que a vida vai acabar, mas a gente vive sem pensar nisso, né? A gente não, como se pensar nisso fosse atrair a morte. Olha que absurdo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela vai chegar, independente do que você faça. E a minha vida mudou muito de 2018 para cá. Você até postou alguma coisa falando assim, que ser medíocre é pior do que você cair. Quando você cai, você toma uma atitude, você começa a agir. E infelizmente para mim foi assim, né? Eu, através da dor, comecei a entender da necessidade de pagar todas as contas de casa, saiu a necessidade de ter uma segunda renda, quando efetivamente meu marido morreu, eu fui entender que muito do que estava aplicado, a gente aplicou errado, porque nós pagamos muito imposto de renda, pagamos a sorte que a gente estava numa previdência, mas pagou muito imposto. Só que todos os bens vão para inventário. Se você tem filho pequeno, demora muito tempo para sair, você paga o imposto antes. Você paga pelo menos 12%. Então, você imagina o desespero de uma mãe que não tem dinheiro em caixa, não tem dinheiro. Falou, eu pago ou eu tenho que pagar, se vira, né? Então, assim, primeiro você paga os impostos, depois você vai ter o teu bem, né, da família. Isso tudo passando pela morte. E não é falado, né, Bruno? Não é falado, Não. as pessoas não falam sobre isso, elas acham que pensar em você pensar no seu investimento é algo, é até meio pecado, assim, né? Não, eu não posso ficar pensando nisso, olha que absurdo, né? Que, na verdade, é você se preparar. E eu ia te perguntar o que é o dinheiro para você? O que significa para você? O que é dinheiro e o que significa você conseguir viver de renda? Você que é tão novo, né? Que você já alcançou aquilo que todo mundo gostaria de ter. Não tão novo mais, já passei dos 30 já estou sentindo as dores nas costas, né? Mas sobre isso que você falou, Valéria, antes de responder a pergunta, fazendo um breve comentário, tem muita gente que fica por aí postando na internet pedindo tem que aumentar imposto sobre herança, tem que fazer não sei o quê. Absurdo. E aposto que essas pessoas nunca passaram por uma situação como a Não. sua. Eu até comentei na live que eu acabei de fazer no meu perfil que o pior tipo de imposto que existe, né, e por isso eu faço questão de falar desse assunto no curso também, em um módulo específico, é esse imposto sobre transmissão, doação e causa-mortes. Sim. Porque muitas vezes ele pega a família despreparada, é uma morte Sim. repentina, por mais que a gente saiba que um dia vai chegar, a gente não sabe quando, nem sei se eu gostaria de saber exatamente quando, né? Mas às vezes é com a pessoa que é responsável por manter a casa, no seu caso você tem um escritório, não sei como é que era a renda na época, mas eu já vi famílias onde a pessoa que mantinha a casa, de repente faleceu em um acidente, o patrimônio da família é todo imobiliário, ou seja, está imobilizado, Fixo. e aí chega lá, ó, tem que pagar o ITCMD, 30 dias para pagar, senão daqui a pouco começa a ter multa. Vai pagar como? Vai vender a casa, para vender a casa rápido o preço vai lá para baixo, e o padrão de vida da família já não vai mais ser o mesmo, porque quem morreu não tinha feito um seguro, não tinha se planejado para isso. Então é extremamente comum e, infelizmente, ainda querem aumentar o imposto, porque aqui no Brasil eles falam, é muito baixo, é de 4% a 8%. Nos Estados Unidos é 40%, só que eles esquecem de comentar que nos Estados Unidos tem isenções milionárias do imposto sobre herança. E um outro ponto é que o pessoal pega muito, quando aumenta o imposto em tal país, no outro usam o Brasil, o Brasil não tem. Você pega a Suécia, por exemplo, né, que é um case que o pessoal gosta de usar de um socialismo que deu certo, não tem imposto de renda, aliás, não tem um imposto sobre herança lá. Eles aboliram. Vários outros países já tiraram também, porque ele é um imposto que ele chega no momento de grande dor. Então, é um negócio que, na minha opinião, é desumano. E quando você tem filhos menores, que foi o meu caso, eles são herdeiros também. E aí entra para o juiz definir. E aí, Bruno, o meu caso foi rápido. Porque por causa da gravidade da doença, de todo o trabalho que a gente fez antes e depois, né? E as dívidas, enfim, pagar tudo que precisava pagar, foi rápido, mas normalmente não é. E quando eu falava sobre isso, né, nos stories, aparecia sempre uma mãe ou outra que falava, eu estou há 8 anos esperando. Você imagina? E você não pode mexer neste imóvel. Você não pode vender, só se o juiz autorizar. Outra coisa interessante que as pessoas não falam, se você tem uma conta conjunta, um casal,
Essa conta vai para... O juiz pega essa conta do casal, divide, você pode até a mãe pegar, ter acesso à parte dela, 50%, mas o outro herdeiro, o filho, o valor final de 50% é do filho. E esse valor fica em poder do Estado. Você não, mãe, você não tem direito de pegar isso porque está no nome do filho. E aí você fala, qual o tipo de aplicação que fica? Quase que a poupança. Então, você imagina 8 anos deixar uma aplicação para um filho herdeiro na poupança em 8 anos. Você vai tirar lá, é pó. Você vai tirar aquele dinheiro depois, é pó. Ou você tem que brigar na justiça. Então, são coisas que, muito mais, eu acho que hoje em dia, você ter, é o que eu falo, não é, hoje você ter isso, esse conhecimento, não é só sei lá, não, porque eu quero me aposentar. Você ter segurança todos os dias e proteger seu patrimônio, né? Porque a gente Não é um trabalha luxo, muito, né? É uma necessidade. não é um luxo. E eu te disse uma outra coisa, para mim, você ter um patrimônio significa você dar dignidade para as pessoas. E novamente eu passei por isso. Então, eu sei porque eu passei por isso. No fim, ninguém quer pular, Bruno. Ninguém quer falar assim, eu tô dando trabalho, eu vou embora. Não, ninguém quer pular. Todo mundo quer ter amor e dignidade nos últimos dias da sua vida. E você, do outro lado, você quer dar amor e dignidade para aquela pessoa. E eu tive em lugares que eu falava assim, como o tratamento foi muito difícil, a gente procurou pessoas especialistas. E você ia na Unifesp e era assim, 6 meses esperando para ter um atendimento, sendo que no particular, se você pagasse a consulta, no dia seguinte você era atendido. Né? Então você fala, caramba, né? Isso é você dar amor e dignidade para as pessoas. Então fazer essa abertura, dar para um filho, para um pai, para você, é muito importante, né? E Bruno, me fala uma coisa, para quem quer começar a investir, tem que ter algum valor mínimo? Como funciona isso? Porque tem muita gente que fala assim, não tem ideia, investir já acha que assim, eu tenho que ter 1 milhão. Não, não é, né? Explica Não. pra gente um pouquinho. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou responder essa, mas depois eu quero voltar no ponto do que é o dinheiro, porque você me deu um gancho muito bom também. Eu passei por um problema de saúde ano passado, durante quase o ano todo, e tem um ponto interessante sobre o poder do dinheiro nessa parte. Mas sobre começar a investir, eu comentei aqui no começo que lá em 2007, quando eu estava começando, eu comecei com R$ 100 e só havia uma única aplicação disponível para quem tinha R$ 100. Hoje, felizmente, apesar do dinheiro estar valendo menos, né, os R$ 100 de 2007 compravam muito mais coisa do que R$ 100 agora, você tem uma série de aplicações disponíveis para quem tem muito menos do que isso. Então, você tem bancos onde você consegue investir a partir de R$ 1. Você consegue encontrar um CDB, né, um certificado de depósito bancário, que é investimento de renda fixa, com um funcionamento muito similar à poupança. A única diferença, às vezes, é a questão da liquidez. Você não consegue o dinheiro na hora, dependendo do prazo. Tem uma cobrança de imposto de renda, que é automática, mas mesmo com isso, costuma render mais do que a poupança, que a poupança hoje rende muito pouco. Você consegue, com valores a partir de 30 e poucos reais, comprar um título público, ou seja, você está comprando parte da dívida pública brasileira, dívida interna. Você consegue comprar ações também com valor muito reduzido, tem ação que custa menos de R$ 10, e para abrir conta em corretora é de graça, você não paga nenhuma taxa para comprar muitas vezes, várias corretoras estão com taxas reduzidas, algumas até gratuitas. Observação. E você sugere corretora, não bancos, porque às vezes os bancos cobram muito mais de taxas, etc, né? Pode usar tanto corretora quanto banco. Os bancos, quando a gente fala banco, o pessoal geralmente pensa nos grandes bancos. Esse é melhor evitar, porque vários ainda cobram taxas e tem poucos produtos, a plataforma não é aberta, não é intuitivo. A corretora, na minha opinião, é mais simples, mas tem bancos digitais muito bons, né? Citando um exemplo, o Banco Inter, por exemplo, a plataforma deles é toda gratuita, você não paga nada para comprar ação, você não paga nada para ter conta bancária, pode receber o salário lá. É o mesmo aplicativo que você usa para gerenciar a sua conta do banco e também o Home Broker, né, o programa que você usa para comprar ações, para investir. Então fica bem mais fácil, né? Hoje eu acho que a gente pode falar que é mais tranquilo começar, tanto em termos de valores e de plataformas disponíveis, do que lá atrás. E um outro ponto também é que hoje é muito mais fácil obter informação, porque não tinha YouTube, não tinha rede social quando eu comecei. Os livros até tinha, mas não eram tantos quantos que existem hoje. Então,
é muito mais querer correr atrás desse conhecimento do que, de fato, algum tipo de limitação. Tinha até um pessoal que falava há um tempo, né? Não, investimento é coisa de rico. Hoje isso ficou para trás, pô. Porque, como a gente viu, não tem uma barreira financeira para isso, e a barreira de conhecimento, pelo menos aquela mais básica, é facilmente superável. Eu acho que a gente pode falar que para aprender, sei lá, uns 70% do que é o mundo dos investimentos, você vai levar um ano. Aí para aprender os outros 30%, você vai levar uns 10, né? Porque tem que ter experiência, tudo. Mas veja que o começo da caminhada é muito rápido. É muito rápido. E voltando naquele ponto do que é o dinheiro, né? Acho que eu posso falar que dinheiro é muitas coisas. Porque primeiro a gente pode pegar a própria definição de moeda, que seria algo que é um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor, né? Então, por exemplo, você pega o dólar, né? Todo mundo no mundo quer trocar mercadorias por dólar. Ele é uma unidade de conta, vários contratos são feitos com base no dólar e é uma reserva de valor, entre aspas, porque todo banco central tem uma meta de inflação, que é uma meta de desvalorizar o dinheiro. Mas o ouro, por exemplo, quando ele tinha lastro, o dólar tinha lastro em ouro, era uma reserva de valor mais adequada. Só que o dinheiro também, Valéria, até pegando o exemplo que você deu de um tratamento médico, né? Ele é poder de escolha. Eu, quando tive, no ano passado, um problema de hérnia de disco, aliás, não foi em 2020, foi em 2019, ano passado eu já estava melhor. Mas quando eu tive em 2019 um problema de hérnia de disco, eu fui em vários médicos também. Eu passei em 6 médicos, 5 queriam me operar. E eu tinha 30 anos na época, eu pensei, nossa, com 30 anos vou operar a coluna, meu problema era na base da coluna. Eu pensei, com 40 eu tô operando no meio, com 50 em cima, com 60 eu tô botando pino e acabou minha qualidade de vida, né? E teve um dos médicos que queria me operar, que ele falou um negócio que mudou a minha percepção na hora. Eu falei, eu não vou operar de jeito nenhum, porque ele disse o seguinte, hérnia de disco é um problema que se resolve com o tempo. Porém, quem tem tempo hoje em dia, né? Então ele deixou bem claro que a cirurgia que ele queria fazer era uma resposta ao meu problema para me colocar rapidamente de volta no mercado de trabalho. Que é o que boa parte das pessoas precisam, né? Porque se o cara não trabalhar, não tem dinheiro. Mas quando ele falou, quem tem tempo hoje em dia, eu pensei, eu tenho. Eu tenho dinheiro guardado, tenho reservas financeiras, né? Vivo com um padrão de vida bem controlado comparado àquilo que eu ganho. Felizmente, ainda consigo trabalhar mesmo estando mais debilitado, porque é um trabalho online. Nessa hora eu pensei, não vou operar. Aí foram 10 meses de tratamento conservador, foi o tempo que demorou para eu voltar a dar uma corridinha leve, né? Para andar ali sem sentir nenhum tipo de dor. Mas hoje estou muito bem, faço musculação, faço agachamento, faço tudo que eu tenho que fazer, mas apenas porque eu tinha esse poder de poder escolher, devido à existência de reservas financeiras. E além disso, eu poderia falar ainda, eu sempre comento, que o dinheiro ele também é um elogio sincero. Pelo seguinte ponto, né? De vez em quando eu encontro com um pessoal na rua, o pessoal vem me cumprimentar, fala assim, poxa, Bruno, gosto do seu trabalho, né? Acho muito bacana o que você faz no Instagram. E aquele elogio, ele pode ser sincero, mas pode também apenas a pessoa querendo ser educada comigo, né? Ninguém quer ser babaca que vai encontrar comigo e falar, Bruno, você é um otário. Nem vai fazer isso na minha frente, né? Na internet até fazem, na minha frente eu duvido, porque não fica barato, não. Mas pode ser sincero ou não. Agora, quando eu encontro com alguém que fala pra mim assim, Bruno, adoro o seu trabalho, eu fui seu aluno na turma 10. Aí eu sei que aquilo é um elogio sincero, porque aquela pessoa pegou o dinheiro que ela ganhou com o trabalho dela, né, trabalhando duro para juntar aquilo, pegou e falou, olha, vou comprar o curso do Bruno porque, na minha visão, aquilo que ele vai me ensinar vale mais do que o dinheiro que eu estou pagando na inscrição. Do contrário, ela não faria esse tipo de inscrição. Então, foi um elogio sincero. E olha, alguém me pergunta assim, por que que eu faço esses desafios do Thiago Negro, eu faço diversos, porque é o horário que eu estou treinando. Então, 5 e 6 eu já estou treinando. Então, eu aproveito e pego. E me perguntaram o seguinte, por que que eu escolhi o seu curso e não de outras pessoas que eu já fiz os desafios e que eu gosto, inclusive. Eu consumo muito o conteúdo digital gratuito, assim, né, do YouTube. Eu aprendo muito por lá, muito. E tudo que eu fiz até hoje foi por lá. E eu falei, não, esse ano eu preciso sentar e virar estudante mesmo. Sentar, ter horáriozinho. Já comprei meu caderninho para fazer meus estudos, meu estojinho, minhas canetinhas. E eu queria sentar. E aí me perguntaram por que que eu escolhi o seu curso.
Eu tenho diversos amigos que fizeram o seu curso, gostaram muito. Uma delas é a Mari, que deve estar aqui assistindo a gente, Mari Ah, Pires. legal. Ela é gerente da New Balance, ela é uma querida. A gente tem uma relação muito próxima e ela falou, Val, eu estou adorando esse curso. Ela não sabia nada, ela falou, eu saí do zero e ela já virou investidora, inclusive em dólar, né? Eu falei, é o máximo, né? Eu acho que é incrível isso. E todo mundo falou, Val, você não vai se arrepender, você vai gostar muito, assim, quem já fez o seu curso, né? Isso é muito bom, né, Bruno? Eu imagino que você deve ter muito orgulho, né, de É encontrar, saber demais. que você mudou a vida de pessoas, né? Talvez elas não passem pelo que eu passei, né? Os problemas que eu passei. Isso você muda a vida de pessoas. Bacana. Parabéns. Não, demais. Você falou isso e o que veio na minha cabeça, o pessoal quase sempre deixa um depoimento ali no final do curso, no grupo do Facebook. Eu tenho prints de vários assim, né? E tem um que foi especial para mim, que foi o primeiro que eu recebi, na turma um. E foi legal pelo seguinte, eu falei que eu tô aqui por conta da minha esposa. Ela me mostrou o caminho na internet. E Uhum. ela falava de alimentação, low carb no YouTube, né? Sobre estilo de vida. E tinha um monte de depoimento nos comentários do tipo, nossa, Malu, perdi 10 quilos seguindo o seu canal. Perdi 20 quilos. Tinha gente que perdia 30 quilos. Teve um que ela lembra até hoje, ela sempre cita, de uma moça que era caminhoneira, né? E ela falou, nossa, como é que eu vou fazer dieta? Eu tô o tempo todo dirigindo, caminhão, não para em nenhum lugar. E ela viu que dava para fazer uma dieta low carb, porque você come no restaurante aquilo, pega uma carne, uma salada, é tranquilo de fazer. Ela falou, perdi muito peso por sua causa. E era tanto comentário que eu ajudava a Malu a aprovar. E alguns eu respondia. E aí eu ficava pensando, será que um dia eu vou receber esse tipo de depoimento que a Malu recebe aos montes? E aí quando eu fiz a minha primeira turma, quando chegou esse primeiro depoimento, foi da Camila Carvalho. Eu falo com ela até hoje, né? Ela continua me seguindo, tudo. E quando ela mandou o depoimento falando que eu tinha mudado não apenas a vida dela, mas das futuras gerações da família dela, eu comecei a chorar pra caramba, assim, né? Eu falei, nossa, que bacana essa sensação de que, de fato, meu trabalho está sendo útil. Então é Sim. maravilhoso isso. É o que você falou, eu vi a sua live um pouco antes de entrar, é o que você falou, não existe melhor, o próprio cliente satisfeito, né? O teu aluno Sim. satisfeito já é a tua melhor propaganda, né? Então foi por isso. Eu nunca recebi nenhum comentário de outros cursos, mas o seu, diversas pessoas falaram para mim. Aí eu falei, não, eu vou fazer esse daí, então chegou a hora. Porque Fico é lisonjeado. aquilo, você não tem, eu não tenho tempo, né? Se eu treino 5 e pouco da manhã, 6 e pouco da manhã, é porque a vida é muito corrida, né? Então eu falei, para eu sentar e estudar, vai ser um curso que eu quero muito. E acho importante, acho realmente importante. Eu falo isso para corrida, eu falo que você pode até começar de forma começar a dar seus trotezinhos, mas se você quer alguma coisa mais séria, quer correr uma maratona, você tem que ter quem vai te levar até lá, né? Então, quem é que vai te levar até lá? Tem que ter um treinador. No caso, assim, para finanças, tem que ter um mentor que vai te puxar nessa jornada até onde você quer chegar. Então, chegou a hora. Ô, Bruno, no seu curso você também fala sobre negócios, né? E para mim, eu falo muito para as pessoas o seguinte: muito mais que poupar, porque às vezes poupar é muito difícil, né? Eu já ganho, sei lá, R$ 2.000 e eu já tenho tudo muito comprometido. Eu sempre sugiro uma segunda renda, né? Eu falo isso, olha, o que eu fiz foi quando eu vi quando a grana estava acabando, que eu falei assim, puxa, eu vou começar a ter que tirar dos meus investimentos para poder pagar as contas de casa. Na época eu era influenciadora da Nike, então eu ganhava tênis, testava os tênis e depois eu falava para as pessoas, tirava foto e tal. E isso influenciadora no Instagram. Eu comecei em 2014, mais ou menos, nesse esquema, postando foto de tênis e tal, falando de produtos da Nike. E em 2018, quando eu percebi que eu precisava ter uma segunda renda, eu pensei, eu não posso começar do zero. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu já sei fazer hoje. E veio para mim o estalo de ir para o tênis certo. Porque para mim, o Edu era o cara que sabia fazer negócio digital e fazer dar certo. Ele tinha constância, ele estava sempre, ele já tinha um canal, ele trabalhava com isso. Então eu entrei no tênis certo e hoje a gente faz reviews de tênis de corrida, né? Então a gente trabalha com isso. E eu falo para as pessoas, procurem alguma forma de vocês ganharem dinheiro com isso, né? Porque a internet hoje, se você não está na internet, você não está, né?
E aí elas pensam em influenciador, né? Ah, eu quero ser influenciador. Eu falei, não, pense em uma forma de vender alguma coisa. Porque só você postar, mesmo que você ganhe o tênis, como é o meu caso, não adianta você ganhar, porque isso aqui você não paga a escola, né? Eu pensava isso, eu não pago a escola da minha filha com tênis, eu não pago o mercado com tênis, eu preciso fazer dinheiro disso, né? E por isso veio todo esse insight e eu mudei. E para mim, segunda renda é a resposta. Você concorda com isso? Você acha que para quem não consegue mais. Porque às vezes não tem, Bruno, não tem. Eu vou poupar de onde? Eu recebo todo mês R$ 2.000. Como é que eu vou fazer de R$ 2.000 virar 1 milhão? Eu não sei, assim, de pronto, uma segunda renda. Fazer o que você Não, faz muito bem. você está absolutamente correta, na minha opinião. Até porque, primeiro, há um limite para o que você pode poupar, né? Porque, afinal de contas, as crianças têm que comer. Jejum intermitente, ele tem que acabar alguma hora. Então, não dá para cortar gastos sem limite. E uma pessoa que já ganha pouco dinheiro, né, fica cada vez mais complicado de fazer esse tipo de coisa. Então, a solução, inclusive aquela solução psicologicamente melhor é essa, né? Ao invés de você ficar cortando na própria carne, você dá um jeito de ganhar mais dinheiro. Só que tem que ter um cuidado nessa hora. Porque como que as pessoas metem os pés pelas mãos na vida financeira? Geralmente é assim, elas se formam em alguma coisa ou acabam o colégio e começam a trabalhar, ainda moram com os pais, têm um nível de gastos reduzido, estou dando um exemplo geral, né? Lógico que há situações específicas que fogem disso, mas elas têm um nível de gastos reduzido, de repente começam a ganhar mais. Aí o que elas fazem? Sobem o padrão de vida. Aí vão, arranjam outro emprego, ganha mais. O que elas fazem? Sobem o padrão de vida. Aí começa a fazer uma renda extra, pega essa segunda renda, porque muita gente está falando disso hoje, de maneira acertada, né? É interessante que você diversifique fontes de renda, igual você diversifica os seus investimentos. Só que renda extra, quase sempre, principalmente no começo, vai depender da sua atenção àquela renda. Aí você vai, começa a ganhar mais dinheiro, aumenta novamente o padrão de vida, alguma coisa acontece, você para de fazer aquela renda extra. Naquele momento você subiu o padrão, descer é sempre mais complicado, você está ganhando menos dinheiro do que antes, começa a se endividar. Aí entra aquele ciclo das dívidas altamente destrutivo, onde você começa a pagar juros, ao invés de estar recebendo juros, que é aquilo que vai te enriquecer ao longo do tempo. Então, é muito interessante fazer renda extra, mas é tão interessante quanto ter um controle da sua renda. Logicamente, né, quem ganha muito pouco não tem muito o que fazer assim, em termos de corte, mas quem ganha mais, dê uma olhada no seu orçamento, né? Veja se não tem gastos aí que você está simplesmente mantendo e que não tem nenhum sentido. Porque às vezes tem uma renda extra interessante, mas poupar alguma coisinha, né? Tirar alguma coisa que está sendo um gasto idiota lá, já vai te dar um respiro maior. E sobre essa questão de começar uma renda extra, eu acho que a gente tem uma baita de uma ferramenta na nossa mão hoje, que é a internet. Eu costumo falar que isso aqui é o petróleo do século XXI. Tinha um bilionário que eu gosto bastante, o J. Paul Getty, que ele foi dar uma entrevista uma vez, né? Começo do século XX, isso. E aí perguntaram para ele, né? Os bilionários têm aquela aura de sabedoria, né? Nossa, como é que eu faço para virar bilionário, para ganhar muito dinheiro, né? Ele virou para o repórter que perguntou isso e falou uma frase, que se tornou uma frase icônica. Acorde cedo, trabalhe duro e encontre petróleo, porque foi como ele ficou bilionário, né? E lógico que não dá para fazer isso hoje em dia, que no Brasil o petróleo ainda se encontrar no seu quintal, ele não é seu, ele é da União. Mas aquilo que seria o petróleo do J. Paul Getty, para mim é isso aqui, é a internet. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda lá no Viver de Renda, pessoas que estão por trás da minha empresa me dando um suporte, mas até 2018 a empresa era eu e a Malu. E mesmo assim, com um negócio online, a gente fez cifras que eu não esperava fazer na minha vida. E, nossa, Bruno, nem todo mundo vai ter esse tipo de cifra. Não, mas você pode ganhar, às vezes, com a internet, uma bela de uma renda extra que, porventura, pode vir a se tornar a sua renda principal. Né? Então, foi como você falou, Valéria. Isso aqui é uma ferramenta que tem que ser utilizada. Eu já vi outras pessoas, acho que foi, não lembro se foi o João Kepler ou o Thiago Nigro, falaram um negócio para mim, acho que até os dois usaram a mesma frase, que se o seu negócio não está num celular hoje, né, você não tem um negócio. Então, use a internet para poder gerar renda extra. E o mais maravilhoso da internet é que não tem barreira de entrada. Porque vamos pensar que a pessoa, sei lá, ela quer fazer bolo para vender, bolo no pote. Se não tivesse internet, ela tem que fazer esse bolo e vender na rua, sei lá, montar uma barraquinha, aí passa no fiscal da prefeitura, cobra o alvará, cobra a legalização, cobra não sei o quê. Agora, com a internet, o que ela faz? Ela não sai da casa dela, cria um perfil no Instagram e começa a anunciar, estou vendendo bolo.
Vai vender um monte de bolo de cara? Talvez sim, talvez não, né? Tem muita coisa que pode acontecer. Tem ferramentas que ela pode usar para acelerar isso, ela pode usar tráfego pago, parceria com um influenciador, etc. Mas é mais fácil do que era antes. Isso aqui é maravilhoso porque é o mais próximo que existe de um livre mercado, né? Para a gente ver como um pouquinho de liberdade faz diferença, vamos pegar um outro exemplo. Você está desempregado há um ano e quer gerar renda. Antigamente, você tinha que se virar nos 30, tentar correr atrás de outro emprego. Hoje, se você tiver carteira, você vai e faz Uber. Aqui em São Paulo, muita gente nem carro tem. O cara chega na locadora, aluga o carro por um mês, dirige o carro que não é dele, paga o carro e ainda sobra o dinheiro. Sim. Então, um pouco de liberdade faz diferença. É muito interessante também. Eu tenho especificamente uma cliente que ela começou um pouco antes da pandemia. E olha que incrível, Bruno. Por isso que eu falo, pensa, faz aquilo que você já faz hoje. Não fica tentando bolar coisas muito fora do que, sabe, eu não. O que você faz hoje que você faz muito bem? E essa minha amiga, ela começou a fazer bolsas. Ela era minha cliente, na verdade, o marido dela. Ela começou a fazer bolsa de crochê, porque tava lá, foi fazer uma bolsa de crochê. Aí ela começou a vender as bolsas. Só vender e tal. Aí ela percebeu que ela podia vender os rolos e começar a ensinar as pessoas a fazerem bolsa. Bruno, eu sei que agora, na pandemia, eu acertava com eles, eu pagava para eles o simples, porque o meu cliente, ele sempre esquecia. Então, eu pagava para ele o imposto e depois ele me reembolsava. Então, eu já fechava, pagava e tal. Chegou num ponto que eu falei, eu não consigo mais pagar. É você que tem que pagar agora. Agora voa passarinho, vamos colocar uma contabilidade. Vamos ver. Porque ela começou a vender para o Brasil inteiro. O quê? Não mais a bolsa, porque a bolsa dava trabalho para fazer. Então, ela vende o rolo das linhas e as pessoas fazem bolsa. E que na pandemia, todo mundo com tempo livre começou a fazer o quê? Bolsa. Então, as mulheres começaram por aí que começaram a revender. Olha que incrível, né? Isso de uma coisa pequenininha, né? E eu acredito muito no poder do pensamento, né? Então, acho que você tem que se conectar com o que você tem de energia para poder aquilo fluir. E sempre pensando em ajudar pessoas. Eu vou ajudar pessoas e vou receber também por isso. Acho que é fantástico, né? E para mim foi assim, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, faça. O que você faz de melhor e manda para frente. Ô, Bruno, você falou da sua parte de exercício físico e tal. Eu tenho um público de corredores, né? O pessoal lá é de 0 a mais do que maratona, 42 quilômetros, né? A gente tem ultramaratonistas, triatletas, gente do Brasil inteiro que é simplesmente louco por corrida, né? E a gente gosta de correr pelo mundo, né? Tem maratona onde a gente planeja para isso. Você acha que essa disciplina que a gente tem para o esporte, quando colocada essa energia para finanças e você querer fazer isso crescer, você acha que a disciplina que você adota no esporte, você consegue colocar para finanças também? Olha, eu vejo paralelos muito próximos do mundo financeiro com o mundo esportivo. Como, por exemplo, né? Talvez você não se lembre disso, você já corre há bastante tempo, mas eu, quando entrei no Exército, eu não corria e eu fui obrigado a começar a correr, né? E a primeira experiência com corrida dentro do Exército foi transformadora, assim. Eu cheguei na linha de chegada já vendo parentes falecidos me chamando, vem, Bruno, você consegue, né? E não foi agradável aquela primeira experiência. E isso é interessante, né? Porque isso mostra a diferença entre o hábito bom e o ruim. Por que é tão fácil a gente criar um hábito ruim? Porque no hábito ruim, a recompensa ela vem agora e o prejuízo só depois, né? Você vai comer uma comida que não faz bem, toda açucarada, a recompensa é agora. Você sente o gosto daquilo prazeroso. E o malefício? É só lá na frente, que você pode ter uma redução da saúde, se abusar demais do açúcar, desenvolver uma diabetes tipo 2, etc, né? Com corrida, não. O prejuízo vem agora, você se sente muito mal no começo, que você não tem condicionamento físico, e a recompensa só vem depois que você mantém uma rotina de treinamentos, né? Aí depois de um mês correndo, você começa a apreciar aquela atividade. Com investimento é a mesma coisa. Tem gente que desanima às vezes, chega para mim e fala, Bruno, se eu pegar R$ 100, investir agora em Tesouro Selic, né, que é um título público bem mais conservador que a gente tem aqui no Brasil, quanto que eu vou ter no final do ano? Eu falo pro cara, R$ 102. Sem contar o imposto de renda, né? Se você quiser resgatar. O cara olha para mim e fala, meu Deus, eu vou gastar esse dinheiro então, né?
R$ 102. Quanto que eu vou ter se eu botar esse dinheiro na bolsa? Não sei, não tem garantia. Talvez mais ou até menos do que você tem hoje. Então, é novamente essa questão do hábito. Primeiro você paga o preço para depois colher o benefício. Isso tanto no mundo da corrida quanto no mundo dos investimentos. Então, eu vejo que aquelas pessoas que já têm uma facilidade de manter uma disciplina em outras áreas, elas têm mais facilidade de levar essa disciplina para o mundo financeiro também. Foi o meu caso. O pessoal pensa, o Bruno era militar, ele era disciplinado. Eu acho até que não é tanto por conta do exército como vamos colocar assim, como um iniciador dessa disciplina, porque eu vejo o exército como um selecionador. Entraram lá 1.000 jovens, alguns eram disciplinados, esses ficam porque não tem problema, outros não eram, acabam sendo expulsos ou acabam indo embora porque não aguentam mais aquilo, então acaba que seleciona. Mas tendo sido selecionado por uma disciplina natural que eu tinha, ou desenvolvido um pouco mais lá dentro, a questão é que a disciplina que eu tinha como militar me ajudou também nos investimentos. E eu acho que a mesma coisa serve para o mundo do pessoal que é esportista. Se o cara consegue treinar todo dia, se ele abre mão de comer um monte de coisa gostosa, porque tem que ter um condicionamento físico interessante, né? Se ele está acordando às 5 e 6 da manhã para iniciar um treinamento, você falar para esse cara, olha, você vai ter que abrir mão de 10% do que você ganha hoje para investir e daqui a 10 anos você vai usar esse dinheiro. Esse cara ele pode ver muito mais facilidade nesse tipo de visão do que um cara que não faz nada, está acomodado, olha para isso e fala, isso não é para mim. É verdade, está muito mais próximo, ele conhece esse hábito, né? Ô Bruno, fala um pouquinho da sua rotina, eu sei que hoje você está com uma rotina de treinos e como funciona? Eu sei que não é muito ligado a finanças, mas eu acho que tem essa... Porque não adianta... Eu escutei o seu podcast com o Joel, escutei várias vezes, inclusive, adorei. E você fala sobre essa rotina e fala que você quer, não é ser rico a qualquer custo, você quer estar vivo e continuar para poder aproveitar, afinal de contas, né? E hoje você tem uma rotina muito mais tranquila, que eu acho que é o sonho das pessoas. Eu acho importante elas terem sonho, elas pensarem, puxa, é possível, né? Bom, eu gosto sempre de falar que primeiro a gente pensa em sobrevivência e depois em ficar rico. Inverter a ordem não costuma fazer muito bem para a pessoa, né? Você fica rico e não sobrevive, não adianta tanta coisa. E qualidade de vida é essencial. E eu tive uma amostra, né, do que acontece quando você abre mão da saúde há 2 anos, que foi esse incidente com a hernia de disco. Quem está vendo a live aqui e me acompanhava nessa época sabe que eu cheguei a ficar 2 meses de cadeira de rodas com a minha esposa me levando para cima e para baixo. Teve médico que falou que eu não ia recuperar movimento do pé. Teve cara que falou que eu poderia ficar impotente, que eu perderia controle do que tinha da cintura para baixo, dependendo do que acontecesse. Então, foi bem complicado. E eu era uma pessoa saudável. Foi uma coisa que apareceu assim, do nada mesmo. Posso falar que foi assim. E depois disso eu falei, tem que redobrar os cuidados com a minha saúde. Então, a época de ficar trocando qualidade de vida por dinheiro, felizmente, ela já passou. Hoje eu gosto de aliar as duas. E a minha rotina, ela acontece da seguinte forma. Eu gosto de dormir bem, não gosto de dormir menos de 7 horas por noite. Melhor até quando eu durmo um pouco mais do que isso. 8 também não abuso, porque se eu dormir demais eu acordo meio quebrado, eu não gosto disso, então são mais ou menos umas 8 horas. Vou dormir ali mais ou menos umas 11 horas da noite, acordo às 7, aí fico com a minha esposa na cama de manhã um tempo, a gente conversa, né? Fica junto, é um momento nosso ali do casal. Depois disso a gente toma um café. Eu costumo treinar em jejum, a minha esposa também. A gente vai treinar de manhã. Aqui o nosso prédio tem uma academia muito boa. A gente treina nessa academia do prédio com um personal que já está com a gente há 3 anos. E é ótimo, né? Você falou, por exemplo, de ter um mentor no mundo financeiro, no mundo da corrida. O personal é muito bom. É um luxo, né? Porque é um custo mais alto. É um cara que está só olhando o que você está fazendo, montando um treino para você. Só que ele me faz fazer coisas que eu não faria sozinho. Porque dói, né? Treinar dói. Logo, e aí, se não fosse ele... Logo se torna um investimento, não é? Sim, sim. Com certeza. É um investimento. Hoje eu tô, se não na minha melhor forma física, em uma das melhores. A única coisa que eu não tô tão bem quanto eu já estive antes é em corrida. Porque quando eu tinha lá meus 20 anos, eu corria 3 quilômetros para baixo de 12 minutos, né? Tô com 32 agora e já não consigo fazer mais, pelo menos esse ano eu não consegui ainda, Bruno, mesmo pace.
Não, comigo não. Eu tenho 39 anos, Não, tô passei dando por, uma desculpa, né? passei por situações dificílimas. E o ano passado eu fui a melhor brasileira na Maratona de Berlim. Então, Olha só. desculpas, não. É questão de colocar esforço. Não, a gente sabe que tem algumas pessoas que parece que nasceram para aquilo, né? E eu me descobri já mais velha, né? Assim, já com uma vida, com outra vida formada, né? Talvez eu não tive oportunidade antes, sei lá. Mas eu acho que todo mundo pode. Mas, de novo, é dedicação, né? Não, É sim, sim. aquela. E é querer. Tem gente que não quer, né? Não, eu Eu não até é entendo. porque, ó, sobre corrida, eu tô nos meus melhores índices físicos hoje, né? Que Barra, legal. flexão, essas coisas eu tô fazendo Eu muito bem. vejo, eu assisto. Corrida eu tô bem, só que não igual quando eu tinha 20 anos. Tá. No exército também eu treinava mais, eu corria praticamente todo dia, né? Hoje ainda corro, mas é diferente, porque correr em esteira é um negócio meio chato. Comparado ao que eu fazia no quartel, tinha lá o circuito. Mas no índice de corrida eu não estou melhor. Mas tirando isso, eu estou nos meus melhores índices físicos, esse é um cuidado que eu tenho. Depois que a gente malha, a gente volta para casa, aí geralmente é a nossa primeira refeição, ali mais ou menos no horário do almoço. Então veja que eu fui dormir, eu não comi nada durante o período da manhã, então uma prática que a gente tem habitual é fazer esse jejum intermitente, que dá mais ou menos ali até umas 16 horas por dia sem comer, porque eu também evito Uau. comer no horário da noite. Isso é uma coisa que a gente faz com certa regularidade, algumas vezes na semana. Também já fiz alguns jejuns maiores, tudo orientado por nutricionista, tudo. O máximo que eu já fiz foi 3 dias. Eu não tenho problema em ficar sem comer. Inclusive, eu treino muito bem em jejum. Aí, depois que a gente almoçou, e começa a minha rotina de trabalho. Aqui em casa, a gente tem um mezanino, um apartamento, mas tem 2 andares. A parte de cima é o escritório, onde eu estou agora. Aí, eu sento aqui, faço as coisas da empresa, produzo conteúdo para o Stories, né? Vejo o que eu tenho que fazer ali no meu dia em termos de compromissos. E eu tento encerrar isso aqui na parte da noite, ali por volta de umas 8 horas. Dentro disso, eu tenho um horário separado para leitura também. Nem sempre consigo com sucesso. Hoje, por exemplo, eu estou estendendo esse horário, né? Porque amanhã a gente também tem a abertura do curso. Mas geralmente é assim. E na parte da noite eu tento me desligar um pouco, vou saindo das redes. Eu não gosto de estar até tão tarde. Mas nem sempre tenho sucesso nisso também. Porque eu gosto muito do Instagram. Eu gosto Uhum. da interação com o público, né? E uma curiosidade que eu gosto muito de produzir conteúdo, porque eu consumo muito pouco o conteúdo do Instagram. Eu prefiro consumir do YouTube, porque no YouTube eu boto um tema e acho, né? Aqui no Instagram não, é meio que surpresa. Você tem que ver o que a pessoa vai fazer no dia. Então, eu sou mais um cara de YouTube, mas para produzir, acho que o Instagram é uma ferramenta maravilhosa. Adoro demais isso aqui. É uma rotina muito bacana a sua. Eu acho que realmente acho que é um sonho de consumo, né? Das pessoas, de modo geral. O Bruno, você é um dos poucos educadores que falam, educadores financeiros que falam sobre Bitcoin. Por que você gosta dessa moeda e por que as pessoas têm tanto medo de pensar nessa moeda? E quando eu falo pessoas, eu me incluo, eu até comentei com você que é um dos motivos de eu procurar o curso, é para abrir a minha cabeça. E você fala sobre Bitcoin, fala sobre investimento no exterior, você fala muito sobre diversificação. Eu gosto bastante disso. Você é diferente de pessoas, porque assim, tem pessoas que querem ganhar dinheiro rápido, né? Fazer day trades. Não, você tem que ser milionário amanhã. E eu não acredito nisso, não é o que bate comigo. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que pensam como eu, mas que querem abrir um pouco a cabeça. Fala um pouquinho para a gente. Então, vamos pegar aqui o começo de uma certa noção de Estado. Por exemplo, hoje, grande parte das pessoas veem que não havia muito sentido quando a gente misturava governo e religião, né? Com um governo adotando uma religião oficial e excluindo todas as outras, não dando liberdade religiosa. De certa maneira, eu também vejo isso na parte da cultura. Pô, por que o Estado vai patrocinar um certo tipo de cultura e não patrocinar as outras? Seria melhor remover o imposto de todas, separar de fato. Só que ninguém pensa isso com dinheiro. É algo quase natural, a gente pensa que, olha, um país tem que ter a sua moeda e tem que ser um monopólio da moeda, não pode ter competição lá dentro. Só que sempre que você estabelece um monopólio, o que acontece é que você tem uma perda da qualidade do serviço. Se eu fosse o único a poder fornecer educação financeira do Brasil, o meu curso não seria o que ele é, porque ele não precisaria ser um curso bom, afinal de contas, ele era monopólio. Eu poderia Uhum. fornecer qualquer porcaria que fosse, que as pessoas seriam obrigadas a comprar de mim ou ficariam sem comprar. Então, o mesmo acontece com a moeda.
a gente for pegar o Brasil especificamente, nós já tivemos 10 moedas aqui no Brasil, desde que a família real portuguesa fugiu da Europa, ali, das guerras napoleônicas. E o real, que só tem 26 anos, né? Se o real fosse uma pessoa, ele estaria terminando a faculdade agora, começando a entrar no mercado de trabalho, e às vezes o real fez administração, mas descobriu que ia ser blogueiro, ou seja, mudaria de vida ainda. E mesmo sendo tão novo assim, apenas 26 anos, já é a segunda moeda mais longeva que a gente tem no Brasil. E o real é um sucesso, muito porque as outras foram um tremendo fracasso. A gente teve anos aqui de inflação de 4 dígitos, né? De o pão que custava um cruzeiro passar a custar 1.000. E aí vão lá e cortam os zeros e criam uma outra moeda, né? Trocou o cruzeiro para cruzeiro real. Então deu muito errado antes de dar certo. Só que é um dar certo relativo, Valéria, porque se a gente for pegar o real, eu usei o exemplo do Kinder Ovo no início da live, isso aconteceu com tudo. A gente pode falar que não foi o preço das coisas que subiu ao longo do tempo, foi o valor do dinheiro que foi caindo. Ele foi comprando cada vez menos coisas porque o governo não se preocupa em manter o valor da moeda. A gente pega o Banco Central, por exemplo, todo ano ele estabelece uma meta de inflação. A desse ano agora ele tem uma inflação de 3,75, né? Um IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mostrando que uma cesta de consumo, se tudo acontecer conforme eles querem, vai avançar no máximo 3,75% de preço. O que eles estão falando em outras palavras? Que eles querem desvalorizar, né, tirar poder de compra das pessoas de 3,75%. É isso que eles querem. Mas você pega isso ao longo de 26 anos e acontece o que a gente está vendo. O Kinder Ovo, que era R$1, agora custa 8, 9, 10 reais, dependendo do local que você está comprando. Então, por que eu gosto de Bitcoin? Porque ele veio para se opor a esse tipo de coisa. Quando que ele surgiu? Foi em 2008, quando a gente estava tendo a crise do subprime nos Estados Unidos, uma crise que foi gerada ali por um excesso de intervencionismo em taxas de juros, né, a vontade ali dos democratas de fornecer casa barata para todo mundo. Aí começaram a fazer um monte de financiamento, de hipotecas, para pessoas que não tinham renda, né? Eram chamadas hipotecas ninjas. No income, no job, no assets. Ou seja, o cara não tinha renda, não tinha trabalho, não tinha ativos. No entanto, ele conseguia um financiamento para comprar mais de uma casa às vezes. Tá? A indústria imobiliária bombou até que ela ruiu. E aí, para salvar o mercado americano e até mesmo, né, o mercado financeiro mundial, o que os americanos fizeram? Criaram um monte de dinheiro e resgataram esse pessoal que ia quebrar. Só que quando você cria um monte de dinheiro, você desvaloriza o dinheiro que já está presente na economia. Se o governo chegasse agora e falasse todo brasileiro agora vai ganhar 10 mil reais por mês do governo, rapidamente o preço das coisas iria lá para cima, porque você tem muito mais dinheiro competindo por um mesmo número de bens. Então, todo mundo querendo comprar bicicleta, o preço da bicicleta sobe. Todo mundo querendo comprar arroz, o preço do arroz sobe. Todo mundo querendo comprar dólar, o preço do dólar sobe. Então, o preço de tudo subiria muito. Né? Não tem mágica. E aí, quando o governo americano fez isso, teve um grupo, capitaneado aí por um camarada chamado, pseudônimo, né? Satoshi Nakamoto, que criou essa criptomoeda, que é o Bitcoin, que ela tem alguns elementos interessantes. Né? O mais interessante, na minha opinião, é que é um ativo que ele é descentralizado, então não tem um órgão responsável, não tem um governo, uma empresa por trás, e ele é limitado, ele é escasso, serão apenas 21 milhões. E a produção dele, ela é complexa, feita através da resolução de protocolos matemáticos que vão ficando cada vez mais complicados conforme mais poder computacional é colocado na rede. E há um prazo para isso acontecer, vai acabar de ser minerado em 2140, então serão 21 milhões, tem uns 18 milhões agora em circulação. E por ser escasso, não ter um governo por trás e ser inconfiscável, porque não tem como o governo tomar esse tipo de coisa das pessoas, a não ser que as pessoas deixem em empresas, né, que o governo pode chegar e a empresa é um CNPJ, obedece à legislação do país e tomar, mas se não for assim, ele vira um ativo que a gente pode falar que ele é um ativo anticonfisco, né, ou até antissocialismo, né, como já aconteceu na Rússia, confiscar os bens, na Venezuela, né, desapropriação, ele fica imune a isso. Então eu gosto bastante do Bitcoin como um projeto de reserva de valor, né? Diferente do ouro, que tem milênios, o Bitcoin tem apenas 12 anos. Então tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu vejo com bons olhos essa tentativa e até, sei lá, 2 anos atrás, quem via com bons olhos era meio que mal visto.
Hoje em dia, com o Bitcoin batendo em mais de 200 mil reais, o pessoal está mudando de opinião. Então, muitos investidores, aí, gestores de fundo, que falavam mal, que torciam o nariz para o Bitcoin, agora embarcaram também. Mas você considera como um investimento ou uma segurança? Do tipo, se você se dá alguma merda aqui, a gente consegue sair e levar dólar e Bitcoin e sei lá. Por exemplo, ó, Ou você pensa como se fosse uma reserva de. Por exemplo, eu quero deixar isso para minha filha. Acho que a minha filha, daqui 10 anos, vai conseguir usar muito bem como investimento. Você entende o que eu estou. entendi a dúvida. Eu não pensaria em deixar para minha filha daqui a 10 anos, né? Porque ele tem 12 anos, então 10 anos é quase que toda a vida dele ainda para frente. Mas, por exemplo, eu tenho um Bitcoin separado para cada um dos meus irmãos menores. Eles têm 13 e 14 anos agora. Aí eles vieram aqui, um deles veio para passar o Natal comigo, ele falou, tá, Bitcoin estava 100 mil reais na época. Ele olhou assim, ficou surpreso. Minha irmã até ficou brincando com ele, eu tenho uma irmã que tem 30 anos, né? É mais próxima da minha idade. Ela falou, cadê o meu Bitcoin? Eu falei, você não tem Bitcoin. Você não precisa de Bitcoin, já tá velha já, né? E ela falou para ele, o que você tá achando agora, né? Que descobriu que é um homem rico. Ele falou, caramba, e quanto que isso vai estar valendo quando eu tiver 18 anos? Eu disse, olha, pode ser que valha o preço de uma casa, de um carro ou de uma bala. Às vezes nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas hoje, dando um exemplo da aplicação do Bitcoin, vamos supor que eu queira fugir do país por algum motivo. Sei lá, aconteceu um golpe de Estado aqui, o Brasil está tomando rumos com os quais eu não concordo. Ou até usando um exemplo atual, né? A Argentina. Tem os ricos saindo da Argentina, porque estão aumentando o imposto, o país está um caos. Só que os argentinos controlam o câmbio de pesos para dólares. Eles limitaram, inclusive, as compras de dólares a 200 dólares por mês. Então pensa, o que adianta o cara ter 1 milhão no banco se ele não pode trocar aquilo por dólar? Sim. Ele é limitado. Então aquele dinheiro não serve de muita coisa. Agora, se ele tivesse trocado ou tivesse uma reserva em bitcoins, isso aqui é uma carteira, né? Uma wallet de bitcoins, ele poderia... Isso aqui serve para guardar senhas, não é nem o Bitcoin que está aqui dentro. O Bitcoin está na rede. Se ele guardar de cabeça, ele simplesmente sai do país, vai para os Estados Unidos, por exemplo, abre conta numa corretora de Bitcoin, resgata o saldo dele, utilizando as senhas que ele guardou na cabeça, um pedaço de papel ou aqui nesse pendrive, né? Um pendrive específico para isso, é uma wallet. Ele pega esse saldo em bitcoins e vende nos Estados Unidos, porque o Bitcoin, além de ser escasso, ele é não deteriorável, né? Um ativo digital, ele não vai ficando velho, não se corrói com o tempo. Ele é negociado no mercado global, eu posso comprar o Bitcoin no Brasil e vender na Venezuela, no Panamá, nos Estados Unidos, na China, na Coreia, em qualquer lugar do mundo. E ele tem esse valor, ele é negociado em dólar fora do mundo. E muita gente vê valor no Bitcoin por conta disso. Acaba sendo um tipo de reserva, né, anticonfisco, como eu disse. Agora, ele é seguro de fato, né? Muita gente pensa que segurança é uma ausência de volatilidade. O pessoal pensa, investimento seguro é tipo a poupança, que só sobe, mesmo que suba só um pouquinho, ela tem aquela trajetória constante e ascendente. Por mais que seja uma ascensão, que quando você coloca a inflação na conta, na verdade, não é ascensão, tá indo para baixo. Não é. Só que o Bitcoin é assim, ele pode subir muito num dia e pode cair pra caramba no dia seguinte. Eu já vi o Bitcoin cair 50% em coisa de poucos dias, 80% em poucas semanas. Então não dá para eu falar para as pessoas, né, que pensam que segurança é isso, ausência de volatilidade, que o Bitcoin é seguro de fato. Mas o que eu posso falar é que a chance do Bitcoin ser confiscado é menor do que a chance do seu saldo em conta bancária ser confiscado hoje. Hoje ele caiu a 170, 160 e sei lá, aí eu já fiquei, falei, tá vendo? Não, mas olha como eu evoluí. Eu pensei, vou comprar, já estou evoluindo, tá vendo? É um passo. Eu entendo as pessoas, Bruno, que são muito da poupança, porque a minha cabeça sempre foi muito poupança, né? Porque eu vi olha, subiu 300 reais, olha, subiu 400 reais, maravilhoso, né? E quando você abre uma conta em corretor e tal, você não vê esses 300 e pouquinho todo mês na sua conta, né? Porque sobe, desce. E a gente que teve aqui, né, agora com a pandemia, teve circuit breaker, uma coisa maluca, né? Você fica desesperado, né? Você tá aqui, você tomba, tem que ter coragem, né? Eu acho que você tem para tudo na vida, mas por isso que é importante
eu acho que a questão principal é essa, que eu falei que eu preciso sentar e estudar. Porque você estuda, você tem... E você fala muito sobre história, né? Você traz todo, você sabe disso desde lá de trás. Aí você se sente mais segura, fala, calma também. Calma, não fica desesperada, que tudo tem um porquê. É bem interessante. E 2021, o que você acha que, fazendo assim, pai Bruno, o que vai acontecer em 2021? Vamos lá. Bom, Que a gente... eu infelizmente, né, eu queria ter essa habilidade de poder prever o futuro, mas infelizmente ela me falta, porque seria maravilhoso, né, que eu pudesse falar sobre os próximos 12 meses em apenas um dia, tendo percepções realmente interessantes. Só lembrando do ano passado, se essa live fosse feita nessa mesma época, a gente estaria falando sobre uma possível terceira guerra mundial, porque o Trump matou o Qassem Soleimani, o general iraniano que estava no Iraque, e ninguém falava de coronavírus. Era Covid 2019, né, porque começou em 2019, mas só foi cair no noticiário mesmo, aqui no Brasil 2020. principalmente, ali em fevereiro. Pô. Então, quem fez previsões em janeiro sobre o ano, provavelmente naufragou, né? Então, eu não gosto de trabalhar com previsão, coisa acertada. Mas o que eu acho é que nós não teremos um ano tão diferente assim em termos de incidentes em comparação a 2020. Ah, tem vacina, mas a logística para vacinar todo mundo eu acho que vai ser um negócio demorado. Tem mutação de vírus, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu espero um ano também de bastante instabilidade. A gente está começando um ano muito bem, muito positivo, tanto em bolsa quanto no Bitcoin. E quando está todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo muito feliz, alguma coisa vai acontecer. Sim. Porque o mundo é o que é e não o que deveria ser. Eu gosto bastante de uma frase do Sêneca, que é um filósofo estoico, viveu ali no século I, que ele fala que viver significa lutar. Então, se a tua vida está muito fácil, tem algo errado. Então, se está todo mundo ganhando dinheiro, se eu estou entrando no Uber e o cara fala, estou ganhando muito dinheiro com as ações do Banco Inter e também estou comprado em Bitcoin, o Bitcoin está subindo, é meio que um aviso de que alguma coisa pode vir a acontecer. Só que eu não sei o que vai acontecer. Por isso mesmo, eu adoto uma postura no mercado de ter uma carteira diversificada, de modo que se algo acontece, geralmente eu perco numa ponta e ganho em outra. Então, por exemplo, no início lá da pandemia do coronavírus, as minhas ações aqui no Brasil caíram bastante. O dinheiro em renda fixa ficou parado, só que o real se desvalorizou muito. Só que eu tinha dinheiro lá fora. E o que aconteceu é que lá fora as ações caíram muito também. Só que o dólar subiu demais em comparação ao real. Então aquilo deu uma bela de uma segurada na minha carteira. E se você cai menos no momento negativo, fica mais fácil de voltar depois. Pouca gente fala disso no mercado financeiro, mas, por exemplo, se você perde 50%, para voltar ao patamar inicial, não adianta subir 50%, tem que subir 100%. Só você ver, né? Comecei com R$100, perdi 50%, fui para 50%. Subi 50%, 50% de 50%, 25%, você está em 75%. Tem que subir 100%. Então, se você perde muito mais do que 50%, perde lá 70%, tem que subir mais de 200%. Perde 80%, tem que subir 400%. Perde 90%, tem que subir 900%. Você pega a bolsa desde 2015, quando ela começou a subir até o ponto atual, não subiu 300% ainda. Então, perder pouco é tão importante quanto ganhar muito. Cansei de ver pessoas que tiveram uma performance muito boa aí nos últimos 3 anos e esse ano, por conta da pandemia, foram lá para baixo e nessa subida não recuperou tudo ainda. Então, uma coisa, né, o pessoal tem que entender. Muita gente copia a alocação de influencer que tem muito dinheiro, né? E às vezes o cara faz isso, mas não entende que ele não tem o mesmo poder de fogo daquele camarada que ele está copiando. Porque quando vem a crise, o cara tem 10 milhões investido, ele consegue botar mais 10, ele dobra o valor dele. Enquanto você tem 100 mil investido, quando vem a crise, tu bota só 1.500 por mês. Você não tem o mesmo poder de fogo desse camarada. Então, preocupe-se em perder pouco. E isso vale para 2021, para 2022, para 2023. E quanto a alguma coisa que eu vejo de positivo, me perguntaram se esse vai ser o ano do Bitcoin. Eu não sei se vai ser o ano do Bitcoin. Eu vou estar exposto, isso eu tenho certeza. Mas eu acho que esse vai ser o ano do marketing digital. Então, novamente, aquela história de criar alguma coisa na internet, né? Porque ano passado foi um ano onde muita gente explodiu falando de criação de negócio online. E no ano passado, aliás, no ano retrasado, né? 2019, isso também aconteceu, só que estava menos em evidência. Então era mais quem estava por dentro desse mundo vendo. Só que eu acho que 2021 vai ser mais um ano assim, vai ter cada vez mais gente vindo para a internet
porque isso aqui é o petróleo do século XXI. Então, quem tiver antes, né, vai se dar melhor. E as pessoas têm que estar preparadas, porque eu falo que aqui você está exposto a tudo, né? Você falou, tem gente na internet, tem gente que não dá a cara, né? Você tem que estar, inclusive, mentalmente preparado para aguentar as porradas, porque afinal de contas, prego que se destaca leva a martelada, sim, né? Tem que estar pronto para isso. Bruno, falando do nosso curso que começa amanhã às 5 da manhã, já deixei meu despertador pronto. O pessoal pediu para eu não fazer propaganda, mas eu vou falar, porque 5 da manhã o pessoal está apavorado, achando que não vai conseguir. Quem dorme tarde, eu sempre falo, eu falo isso, quem acorda cedo bebe água limpa. Por quê? Porque você acorda cedo, você consegue ser o primeiro a fazer, tá lá na ponta, entendeu? Então amanhã começa o curso 5 da manhã, as inscrições. Por que você pôs tão cedo para fazer essa briga mesmo ou não? É engraçado isso, né? Porque de vez em quando o pessoal me manda uns vídeos, sei lá, de gente palestrando sobre marketing digital e o pessoal me usa como exemplo e fala, olha só como é que o Bruno gera a super escassez. Olha só como é que o Bruno foi esperto, porque ele botou às 5 da manhã, porque dessa maneira ele tem mais tempo de carrinho aberto durante o dia. E eu nunca pensei nisso quando eu fui fazer essas coisas, né? O 5 da manhã é porque era o horário que eu acordava. E eu nem sabia que existia um clube das 5 sobre isso. Eu lembro de eu explicando para o Thiago Nigro sobre isso. Aí depois ele começou a fazer o desafio às 5 da manhã. Ele falou, por que você vende às 5 da manhã? Eu falei, porque era o horário que eu acordava no quartel. Era o único horário que eu tinha antes de ir para o quartel para fazer as coisas da empresa que a gente estava iniciando. Se eu não fizesse nesse horário, eu não tinha outro. E aí, como eu já estava habituado a acordar às 5 da manhã, depois que eu saí do exército, eu fiquei um tempo acordando às 5 da manhã, até descobrir que eu não precisava mais, porque eu tinha bastante tempo livre. Mas o Viver de Renda eu marquei nesse horário por conta disso. E essa história de, nossa, super escassez, né, fechar o curso rápido, é unicamente por conta de questão de suporte. Porque todas as perguntas que são feitas no grupo do Facebook, elas são respondidas. Então, não dá para eu simplesmente vender de maneira ilimitada, porque depois o suporte não dá conta, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho desde o começo e vou manter tendo. Mas tô animado para amanhã, já tô com o meu despertador pronto também, né? Eu não posso faltar, né? Afinal, um momento importante. E fico lisonjeado com o seu interesse, Valéria. Demais quem estiver vendo aqui, né? Quem puder fazer esse elogio mais sincero aí, agradeço de coração e vou trabalhar bastante para que vocês sintam-se também recompensados, porque o curso é muito bom e pretendo que ele fique cada vez melhor. Muito bom. Olha só, vou deixar você descansar. Obrigada por ter aceitado, de ter doado a sua hora aqui pra gente. Muito obrigada. E você é muito inteligente. Depois que eu terminei de escutar a sua... Eu já tinha assistido vários vídeos seus, inclusive com a Lara Netsteruk, que ela falava que não... E engraçado que esse vídeo é de 2 anos atrás, eu acho que ela não tinha noção do que ia virar a internet, né? E ela comenta que você que ajudou, você que fez essa entrada dela. Eu falei, nossa, ela acho que ela não tinha noção do que ia acontecer, né? E ela não acreditava, ela contando sobre isso, né? Eu já tinha visto vários vídeos, mas esse último podcast me deu uma sensação de que eu estou atrasada. E olha, eu me acho uma mulher muito para frente, né? Porque eu falo, são poucas mulheres que correm maratonas. Eu já tenho 10 no currículo, que cuida da casa, que cuida do escritório, cuida da filha. Eu me acho realmente, eu falo, puxa, Valéria, parabéns, sabe? Eu me orgulho de você, eu comigo. E você tá certo em se orgulhar mesmo. Mas depois eu escutei o seu podcast, falei, você tá muito atrasada. Sério, você tá atrasada, você precisa, acorda e começa a correr atrás do prejuízo, porque existe muito mais nesse mundo para você aprender e para você estudar e conhecer, né? Então, parabéns e obrigada pelo seu tempo. E amanhã estaremos lá, 5 da manhã, vamos começar. Estou ansiosa. Que bom, que bom. Eu que agradeço novamente o convite, Valéria. A gente se vê amanhã, né? E espero ter agregado aí ao público. Com certeza. Deixa eu tirar um print aqui para o pessoal. Pessoal, tirem print, compartilhe. Tem bastante gente aqui online. Compartilhe com a gente, tá bom? Mas peraí, deixa eu tirar um aqui. 1, 2, 3 e... Aê, pronto. Obrigada, Bruno. Beijo para você. Boa noite. Grande beijo, viu? Boa noite, Valéria. Tchau, tchau. Valeu, gente.